Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Nós quebramos toda e qualquer tipo de contrariedade, de inveja, de maldade contra este lar, contra essa família. Meu Deus, proteja os filhos de toda a corrupção desse mundo, de tudo aquilo que pode desviá-los do propósito, de tudo aquilo, Senhor, que pode contaminá-los. Proteja as nossas casas. Nós clamamos agora e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dos nossos filhos. E profetizamos, Pai, que terão sucesso, que irão avançar, que irão crescer, que serão como árvores frondosas, cheias de frutos, e que na estação própria darão o seu fruto, por causa da presença do Senhor. Oramos pedindo ao Senhor, já prepara tudo para os nossos filhos. No nome de Jesus, aqueles que têm filhos, ainda que são jovens, nós oramos, Senhor, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho deles. E aqueles que já têm filhos adultos, filhos casados, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal e que o Senhor os conduza ao caminho certo. Os conduza, Senhor, a passos verdejantes e a águas tranquilas. Nós te pedimos, Pai, assim como Davi no Salmos 23 ele declarou: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meu Deus, que haja esse transbordar sobre a nossa vida. Sim, Pai, coloca mais e mais. Tu és o Deus mais do que o suficiente. Tu és o grande El Shaddai. Confiamos em Ti, Jesus. Invocamos o Teu santo e poderoso nome nessa oração. Eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, assim como esse testemunho que eu vou ler hoje. Eu oro, Senhor, para que o Senhor opere milagres na vida de mulheres que não conseguem engravidar. E desde já declaramos a bênção do Senhor, o milagre, o extraordinário de Deus tocando na vida dessa mulher. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa noite. Você está preparado? Preparado para quê? Preparado para receber uma palavra de Deus. Preparado para receber uma instrução que vai mudar a tua vida. E aqui, nesse propósito que nós estamos declarando bênção sobre o nosso lar, profetizando sobre o nosso lar, pegue muito firme. Vamos fazer uma declaração profética. Faça comigo uma declaração agora. Diga assim comigo: Senhor Deus, que a minha família venha ser um testemunho para a tua glória. No nome de Jesus, que eles venham ser luz aonde estiverem. Que o Senhor os guarde e os proteja quando não estiverem perto de nós. Que o Senhor possa guardá-los de toda contaminação, de toda má influência e de toda armadilha de Satanás. Proteja nossos filhos, Senhor. Proteja nossos filhos e livra-os de todo mal. Livra-os também, Senhor, da falta de sabedoria, da tolice, da insensatez, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Temos que orar pelos nossos filhos. Temos que profetizar sobre eles, independente se já são adultos, já são casados, se você já tem neto. Você tem que orar a vida toda. Uma das missões que Deus dá para os pais é orar a vida toda pelos seus filhos. A vida toda. A vida toda nós temos que orar pelos nossos filhos e depois vamos orar pelos nossos netos. Amém? Já coloca tudo em oração aí. Então escreve aqui nos comentários se você entendeu isso. Minha missão é orar a vida inteira pelos meus filhos. Amém? Glória a Deus. Essa é uma das missões, né? Do pai, da mãe, né? Do avô, da avó. Olha o testemunho que eu recebi, por isso que eu orei até, inclusive no início da oração, por mulher que não pode engravidar. A Lacelete, que é uma irmã que acompanha nossas orações, ela escreveu assim: 2 clientes receberam a bênção de engravidar. Vivo em Israel desde junho e tenho orado pelas clientes que os médicos diziam ter dificuldade de engravidar. Na carta para Deus eu pedi e as duas estão esperando seus milagres. Deus operou. Obrigado pelo ensinamento
e pela academia. Que Deus abençoe La Celeste, que bênção, que alegria. Olha como Deus é maravilhoso, toda a honra e toda a glória a Jesus, porque se alguém fez um milagre foi Ele. Ele fez um milagre, nossa fé está em Jesus, nós cremos no Senhor, amém? Eu estou sempre dizendo para vocês, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor. O que nós somos, irmãos, sem o Senhor, né? Glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Hoje eu quero falar de 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. É tão sério assim? É tão sério assim. Tem 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. E eu quero poder compartilhar com você um pouco isso, certo? Nós vamos ler algumas passagens também. E a primeira coisa que você precisa aprender é livrar-se do orgulho. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Eu estava estudando esses dias o jejum de Josafá. Josafá, ele recebeu a notícia que um grande exército estava vindo contra o povo dele, contra Judá. E a Bíblia diz que ele colocou todo o povo a jejuar e a se humilhar diante de Deus. E no estudo que eu estava fazendo sobre jejum, o jejum de Josafá, eu cheguei a uma conclusão que um dos propósitos do jejum é quebrar o nosso orgulho. Porque às vezes você está muito inflado da vida. Como assim inflado da vida? Sabe? Se a gente recebe só elogios na vida, a gente tem que desconfiar. Se a gente está só recebendo tapinha nas costas e só tem gente a favor da gente, a gente tem que desconfiar. Porque o inimigo quer nos destruir. Mas se ele não tiver porta para entrar, ele não vai entrar. E não vai ter poder sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O altivo de espírito vai cair em ruína. Então, um dos propósitos do jejum é realmente reconhecer, sabe, quem nós somos. Eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que o Espírito Santo está na minha vida, eu sei que eu sou um vencedor, mais do que vencedor, eu sei que eu sou salvo, sabe, eu sei as coisas boas da minha vida, eu sei, mas eu tenho que saber também algumas outras coisas, que eu não sou todo-poderoso, eu tenho que saber que eu não me curo a mim mesmo, eu tenho que saber que se não é Deus na minha vida, eu estava perdido, eu tenho que saber que eu dependo todo santo dia do Senhor, e eu tenho que saber que ainda que eu saiba fazer as coisas, ainda que eu ache que eu sou bom, na verdade, eu não sou nada sem Ele. Esse reconhecimento tem que haver em nossa vida. Porque caso contrário, sabe, você começa a confiar em outras coisas. Você confia nas suas habilidades. De repente você é um bom vendedor. Vamos dar o exemplo do vendedor aí. Não vou dar só exemplo da minha vida, vou te usar aí também como exemplo, você que é vendedor. De repente você é uma pessoa que arrebenta como vendedor. Você é um bom vendedor e tem bons clientes e sabe, você bate metas, você é um craque nos negócios, você está evoluindo a cada dia. Só que você também tem que reconhecer que o Senhor é a tua provisão. Que mesmo que você seja um bom vendedor, mesmo que você seja, sabe, uma pessoa que das poucas que tem um talento nato para aquilo que você está fazendo, nós temos que depender de Deus. Nós temos que depender de Deus, não podemos depender de nós mesmos. O orgulho, ele vem para nos assaltar. Você sabia que o orgulho vem para nos assaltar? Porque se a Bíblia diz aqui que antes da destruição vem o orgulho, que Deus tenha misericórdia de nós.
que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos perdoe, porque a destruição, a Bíblia diz, quando ela vem, primeiro, antes dela chegar, chegou o orgulho. Então, antes da destruição, chega o orgulho lá, para dizer, eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o insubstituível. As coisas só acontecem aqui nessa oficina por minha causa. As coisas só acontecem aqui nessa empresa por minha causa. Enquanto você deixar o orgulho ele falar mais alto do que a dependência de Deus, você vai ter um problema. E você sabe, quando a gente está inflado, e isso acontece com todos, irmãos, eu acho que esse problema do orgulho é um problema que a gente vai ter que lutar toda a vida da gente. Você quer ter sempre razão. Então você está no trânsito, você quer ter razão. Você está nos negócios, você quer ter razão. Você está numa reunião, você quer ter razão. Sabe, a gente, quando está inflamado pelo orgulho, só a gente está certo. Só a gente está certo, só a gente sabe, só a gente é bom. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. O jejum, ele traz esse reconhecimento. Sabe, quando você ali foi demais, sabe? Você foi demais, você disse tanto sobre você e esqueceu de falar de Cristo. Você disse tanto sobre você, das suas qualidades, dos seus projetos, em nenhum momento a palavra Cristo saiu da sua boca. Nós temos que agradecer a Deus todo santo dia, porque a graça vem dele. A nossa dependência vem dele. Nós podemos ser muito bons, você pode ser uma pessoa extremamente habilidosa, você pode ter aprendido muita coisa na vida. E mesmo assim você precisa de Cristo. Mesmo assim, sem Cristo não somos nada. A humildade, grave isso, a humildade ajuda você a alcançar o seu destino. A humildade ajuda você a alcançar seu destino. Quer ver quando Deus começa a tratar de um coração orgulhoso? Quer ver? O silêncio começa a fazer mais parte da vida daquela pessoa. Porque uma pessoa que está inflada de orgulho, ela começa a disparar para cá, disparar para lá, comentários, críticas, sabe? E até mesmo dizendo, eu sou bom, eu sou incrível, eu faço melhor. Nós temos que ter cuidado. Quando o orgulho começa a falar por meio de nós podemos estar dando início à destruição. É como se você apertasse aquele botão do fim do mundo, sabe? Nos filmes, quando tem aquele botão, bom, quando você deixa o orgulho assumir a sua vida, você apertou o botão para a destruição e começou a contagem regressiva. Aí você diz, e como interromper a destruição? Reconhecer que sem o Senhor não somos nada. Reconhecer que erramos, reconhecer que falamos demais, reconhecer, sabe, que o nosso ego e até mesmo a nossa capacidade, às vezes, porque é o seguinte, quando a gente é um líder, né, um líder da família, um líder de empresa, um líder de igreja, qualquer tipo de líder da vida, tá? Você é um diretor da escola. A gente tem uma certa autoridade, ok? Os policiais têm autoridade, o exército tem autoridade, os juízes têm muita autoridade, né? Os pastores têm uma autoridade na igreja, os donos da empresa têm autoridade na empresa. E isso faz parte, foi Deus que deu a autoridade para a pessoa. Mas a gente tem que cuidar, porque por mais que eu tenha autoridade, por mais que eu tenha poder, por mais que eu tenha influência, por mais que eu possa dizer, ó, faz isso, ou faz aquilo, ou ter coisas em minhas mãos, eu tenho que reconhecer que eu não posso passar por cima de ninguém. Eu tenho que reconhecer que eu preciso ser humano, porque eu estou lidando com humanos. Eu estou lidando com pessoas falhas que nem eu. Eu estou lidando com pessoas que precisam tanto de Deus quanto eu preciso. E que
se eu não quiser me destruir, se eu não quiser me destruir, eu tenho que abaixar. Eu não estou falando de abaixar no sentido de você se humilhar para as pessoas. Eu estou falando no sentido de você aprender a orar mais, a ficar em silêncio, a entender que você, sabe, você precisa tanto de Deus, a ponto de que você precisa consultar Ele antes de tomar uma decisão, a ponto de, sabe, você, por mais que você seja importante num lugar, você tem que entender que as pessoas que estão à sua volta, elas são importantes e que o respeito deve prevalecer, o amor, a cordialidade, sabe, a integridade deve prevalecer. Então, quando você jejua e você está com o coração quebrantado e você ora, sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem com um espelho e ele diz: olha para o espelho agora, filho, olha para o espelho. Aí quando você olha para o espelho, você vê. O que eu vejo? Você vê coisas em você. Quando você está na presença de Deus, que você não vê quando você está cheio do orgulho. Daí ali você olhando para o espelho e você vê, puxa, esse sou eu? Esse sou eu? Sim, esse é você. Puxa, mas eu estou até com vergonha das minhas atitudes. Então te arrepende aí. Pede perdão e não faz mais isso. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo traz um quebrantamento. O Espírito Santo nos mostra, sabe, como valorizar as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você ser íntegro com as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você, sabe, ser uma pessoa respeitadora com as pessoas. E como você teme a Deus verdadeiramente. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu ia falar de 3 coisas, mas só deu para falar da primeira aqui. E talvez amanhã eu continue, não sei qual que é a direção que Deus vai me dar amanhã pela manhã, mas o orgulho pode arruinar a nossa vida. O orgulho pode arruinar a nossa vida. Se somos alguma coisa, somos por uma graça de Deus, certo? Se tudo está bem, é porque Deus está nos protegendo. Se na nossa mesa tem comida, é porque Deus é provedor. Se eu saí de casa para trabalhar e voltei para casa seguro, em paz, para minha família, é porque a mão dele esteve me protegendo a todo momento. Então reconhecer que sem o Senhor não somos nada, que dependemos dele para tudo e que sem ele, é como diz a Bíblia, né? A nossa vida é como um vapor que aparece por um momento e logo desvanece. Às vezes você tem planos de orgulho, às vezes você tem projetos de orgulho, às vezes você quer ter atitudes de orgulho. E sabe, se você for a Deus, Ele vai falar com você. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido meu mentor, meu professor, e quando erro, o Espírito Santo vem e me mostra esse espelho, e eu às vezes não gosto desse espelho, mas ele sempre me leva a melhorar. E todos nós precisamos melhorar a cada dia, como ser humano, como pai, como líder, como empreendedor, como cidadão, certo? Esse é o propósito do Eterno para a nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Quero pedir que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, não aperte o botão de destruição, né? Não deixa o orgulho dominar a tua vida. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Mas eu pedi e a pessoa não aceitou, mas você fez a sua parte. Isso é humildade. Você fez a sua parte, você não pode ficar se humilhando para a pessoa. Você já pediu perdão. Agora é ela e Deus. Amém? Simples assim. Escreve aqui nos comentários:
Seja humilde. Escreve aí, seja humilde. Seja humilde. Amém? É algo que nós precisamos trabalhar em nós todos os dias. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Você já está sabendo o que está acontecendo aí da Academia Kingdom Global? Até domingo, ao meio-dia, aqueles que se inscreverem na Academia Kingdom Global vão poder receber 21 e-books, que são livros para você ler no seu celular, no seu tablet, são livros digitais, 21 livros, 21 temas que vão te abençoar tremendamente. Espero que você goste desses livros, espero que você leia todos eles, certo? Quem sabe é uma missão para um ano, né? Para você ler, tem muita coisa boa aqui nesses livros que vai te abençoar, tá? Tem uns e-books um pouquinho maior, uns um pouquinho menor, mas eu creio, você vai conseguir ler todos, vai ser muito abençoado, tá? E você pode se inscrever na Academia Kingdom Global por menos de R$10 até domingo ao meio-dia. Por quê? Por que isso? Porque eu quero que as pessoas experimentem a academia. Eu quero que as pessoas experimentem. E se você não gostar, certo? Se você acha assim, não, isso não é para mim agora, antes de fechar os 30 dias ali que renova o ciclo, daí você cancela. E se não conseguir cancelar, entre em contato com o meu pessoal lá que eles te ajudam a cancelar, tá? Então, eu quero convidar você a experimentar a academia. Eu estive, olha só, segunda, terça e quarta. Eu estive aqui online com meus alunos na academia, respondendo eles, tirando dúvidas, sabe? Foi um tempo assim sensacional esses 3 dias. Hoje eu tive, às 9h45. E o ano que vem vamos ter inclusive um módulo de teologia dentro da nossa academia, para você ser edificado. Tem módulo aqui para liderança, tá? Tem módulo para empreendedor aqui dentro da academia. Tem eventos passados que nós já tivemos, está lá dentro da academia, certo? Tem aulas incríveis que eu dei. Enfim, a Academia Kingdom Global veio para edificar a tua fé, para ser uma plataforma de ensino, uma plataforma que vai trazer você para perto do profético, certo? Se você quiser se tornar nosso aluno, vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e o link da Academia Kingdom Global está aqui na descrição do vídeo. Está aqui, ó, é só você procurar embaixo aqui do vídeo. Ok, gente? Pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas? Então compartilha aí, manda para outras pessoas. Eu quero declarar agora o Salmo 91. E também, agora sábado, vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vai ferver aqui no coração do Rio Grande do Sul. Santa Maria. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja que meu pai começou e que agora nós estaremos servindo nessa igreja voluntariamente, né? Eu tenho dito isso, não queremos R$1 da igreja, ao contrário, temos semeado bastante nessa igreja, no reino de Deus, e vai ser um tempo maravilhoso. Nesse sábado, vigília começa às 18 horas, você pode vir aí de várias regiões do Rio Grande do Sul, enquanto caber gente a gente coloca lá, tá? Vai ser maravilhoso. E no domingo pela manhã nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. Domingo pela manhã, Santa Ceia do Senhor. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e estamos orando para que Deus faça coisas maravilhosas, certo? Domingo pela manhã eu estarei ministrando, teremos cultos de manhã e à noite. Eu estarei no culto da manhã, então se você quiser estar com a gente, domingo 9h35 da manhã, 9h30 da manhã, teremos a nossa Santa Ceia. E eu vou falar uma mensagem na ceia sobre o piloto automático. O piloto automático espiritual, como é perigoso, tá? Vou mostrar para você, certo? Muito bem. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Manda aí para amigos, para grupos. Se puder compartilhar para grupos de 100, de 1000, enfim, manda aí para o máximo de gente que você puder. Você que tem páginas no WhatsApp, manda na página que você tem. Nos ajude a levar essa palavra, porque se é vida para nós, por que não compartilhar a vida? Por que não semear a vida na vida dos outros? Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas,
e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vou dizer uma coisa para vocês. Estou sentindo muito Deus aqui nessa oração hoje. Viu? Enquanto eu estou aqui, estou sentindo muito Deus. Deus está falando muito com a gente. Amém? Eu creio, há uma presença doce do Espírito Santo, está tocando em nossas vidas, há uma presença de Deus aqui. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, por causa que a Tua presença está aqui. Te pedimos perdão, Pai, por toda vez que o orgulho tomou conta das nossas palavras, o orgulho tomou conta das nossas ações, o orgulho influenciou nos nossos projetos e planos. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos perdoa, Pai. Do fundo do nosso coração, te pedimos perdão e pedimos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Meu Deus, nós queremos que o nosso cálice transborde. E cada pessoa, Pai, que está sendo tocada por Jesus Cristo agora, que ela invoque a presença de Jesus, porque Ele tem o poder de perdoar. Essa pessoa, Pai, que está sentindo que essa palavra é para ele, é para ela, Senhor, que nesse momento haja um profundo arrependimento. E eu sei, Senhor, que pessoas estão sendo tocadas pelo Teu poder agora. E assim como Naamã, Pai, depois de ter vencido o orgulho, um milagre aconteceu na vida dele. Eu quero declarar que milagres estão acontecendo aqui. Milagres estão acontecendo aqui. Senhor Jesus, nos ajude a sermos mansos e humildes como o Senhor é. Senhor, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa. Remova agora toda enfermidade, remova todo laço, quebre as correntes espirituais na vida, na casa e no entorno dela. E profetizamos portas abertas, profetizamos provisão divina e declaramos: o seu cálice transbordará. Grandes coisas se moverão nessa vida e nesta casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. E declaramos, Pai, a vida abundante de Jesus Cristo está entrando aí. E oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus, que haja salvação em toda essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Você pode dar um aleluia? Então compartilhe agora essa oração. Deus maravilhoso, amanhã te espero às 6 da manhã com a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos guarde, no nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor está trazendo um novo rompimento aí para a tua vida. Crê? Deus te abençoe.